Olá, bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A prof tá bem. Então, na semana passada, nós finalizamos alguns módulos de história, o nosso estudo, e agora nós vamos seguir adiante. E no finalzinho do módulo 9, a prof deixou lá na página 125 a atividade 3. Na letra A, tinha algumas perguntinhas que vocês deveriam fazer para algum adulto, certo? E fala ali sobre os impostos. Então, eu tenho certeza aí que todos conseguiram respostas para as três questões ali da letra A. Então, estava perguntando o que são impostos, para que servem os impostos e o que acontece quando a pessoa não paga esses impostos, certo? Então, o imposto ele gira em torno de praticamente quase tudo aí que o cidadão brasileiro faz. Por exemplo, quando você vai até o supermercado e comprar uma mercadoria, essa mercadoria você tem o valor da mercadoria e neste valor também tem um valor a mais que é cobrado. No caso, é o imposto. Então, eles fazem essa arrecadação desse dinheiro, né, chamado imposto, que é cobrado do cidadão, para que o Estado possa devolver para nós, que somos os cidadãos, em forma de quê? Em forma de benefícios, por exemplo, educação. Quando a gente fala em educação, são as escolas públicas, certo? Essas escolas públicas, elas precisam receber dinheiro, ok? E esse dinheiro é para custear, para pagar o material das crianças, os livros, para pagar os professores, para pagar o lanche das crianças. Também nós temos, no caso da saúde, o posto de saúde. Quando a gente vai até o posto de saúde, a gente encontra profissionais ali para nos atender, certo? Então, eles precisam receber salários. Nós também vamos ao posto de saúde e conseguimos medicamentos, então precisa comprar esses medicamentos. Então, o Estado recolhe esse valor de impostos que nós pagamos, só que ele tem que devolver para nós em forma de benefício, certo? Então, assim, nós temos que pagar, nós não temos opção, os impostos estão aí, nós temos que pagar, temos que cumprir com isso. E quando a gente não paga, né, algum tipo de imposto, nós somos inscritos numa dívida chamada dívida pública, né? E o nosso nome ali, ele vai para um processo jurídico. Então, tem consequências, né? Se a gente não paga imposto, tem as suas consequências. Na B, estava pedindo para que vocês procurassem no dicionário o significado da palavra sonegação e da palavra contrabando. Quando a gente fala em sonegar, a prof acabou de falar que a gente tem que pagar imposto, por exemplo. Quando eu faço algo intencional, eu vou fazer aquilo de propósito, porque se eu fizer aquilo, se eu for por aquele caminho, eu não vou conseguir pagar impostos. Então, eu vou agir de uma maneira em que eu não vou precisar pagar os meus impostos. Então, é algo que eu estou fazendo que é ilegal e que eu sei que eu estou fazendo, eu estou sonegando. Eu sei que eu preciso pagar aquele imposto, mas eu arrumei um jeitinho de não pagar o imposto. Isso é chamado de sonegação. Você sabe que tem que pagar, mas você não paga, certo? E a outra palavra era contrabando. Contrabando é o ato de importar, né? Você vai fazer uma importação ou uma exportação, então o produto ou sai daqui, por exemplo, e vai para outro país, ou sai de outro país e vem para dentro do Brasil de uma forma irregular, de uma forma que não é legal, né, pela justiça. Então, isso é um contrabando. Por exemplo, nós temos o país que faz fronteira com o Brasil, que é o Paraguai. As pessoas gostam de ir até o Paraguai para fazer compras. Só que assim, não pode chegar no Paraguai e comprar tudo que você vê pela frente, colocar no carro ou no ônibus e passar, né, para a fronteira de volta para o Brasil. Não, tem regras. Eles estabelecem regras, tem uma quantidade correta de mercadoria, do que pode ser gasto. Então, quando alguém consegue passar de forma ilegal,
né, essa mercadoria de um país para o outro ali, a gente vai falar que é um contrabando. Aquela mercadoria se torna um contrabando, certo? Então, olha só, aqui na página 126, a coroa portuguesa, os impostos e os inconfidentes, a gente vai perceber que essa relação de cidadão e imposto vem de muito tempo atrás, desde da época da coroa portuguesa. Então, aqui em cima nós temos assim, ó. Muitos dos habitantes das Minas Gerais enriqueceram rapidamente. Então, lembra? Lá em Minas Gerais, onde o foco maior ali, a intenção maior era explorar as pedras preciosas, o ouro. Então, ali eles acabaram enriquecendo rapidamente, porque eles pegavam aquelas pedras, eles vendiam aquelas pedras. Então, eles em pouco tempo ali, eles conseguiam ficar muito ricos, né? Ter muito dinheiro e fizeram das cidades onde viviam uma espécie de réplica das cidades portuguesas da época. Então, réplica é algo parecido. Nessas aulas, vamos conhecer novos fatos relacionados à região das Minas Gerais, né, das Minas, e as riquezas proporcionadas pelo ouro. Então, aqui, eu vou ler pela minha apostila, tá? Então, nós temos aqui 2 monumentos e temos uma legenda aqui embaixo. 2 monumentos diferentes erguidos em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele tinha pouco mais de 40 anos quando se envolveu na tentativa de libertar Minas Gerais de Portugal. À esquerda, monumento no município de Tiradentes, Minas Gerais, tirado em 2013. À direita, monumento no município de Ouro Preto, também em Minas Gerais, em 2010, certo? Então aqui já entra um pouco da história também do Tiradentes, né? Que na tentativa de libertar Minas Gerais de Portugal, ele acabou sendo morto. Então aqui tem os monumentos de homenagem, ok? Trocar ideias. Analise o título do módulo, as imagens dos monumentos levantados em homenagem a Tiradentes e leia a legenda. Já fizemos. Tomando como base esses indícios, tente deduzir o assunto que será tratado nesse módulo. O que será que nós vamos falar aqui? Tá falando de riqueza, aqui em cima já fala dos impostos, também cita a coroa portuguesa, fala dos inconfidentes também. Então vamos lá seguir adiante. Vamos descobrir algumas informações novas aqui. Página 127. O rei quer a sua parte no negócio, claro, né? Se começou a tirar muitas pedras preciosas, muita riqueza começou a surgir nas minas, na região das minas, o rei queria a parte dele, com certeza. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. No período em que o Brasil era colônia de Portugal, tudo aqui que se fazia tinha de passar obrigatoriamente pela aprovação do governo português. Então, era território brasileiro, mas tudo aqui que era feito tinha que prestar conta para Portugal, para o rei de Portugal, certo? Mas, como a sede do reino estava do outro lado do oceano, ou seja, lá em Portugal, o rei enviava representantes para administrar a colônia. Esses representantes eram chamados de governadores gerais. Isso a gente já trabalhou também, certo? Porque o rei não podia ficar aqui no Brasil e comandar tudo. Então, ele mandava um representante, que era o governador geral. Em 1549, o rei de Portugal criou o governo geral na colônia, com sede em Salvador. Naquela época, seu objetivo era melhorar o controle sobre as capitanias, garantir a cristianização de indígenas, conceder sesmarias para o povoamento, construir engenhos, explorar e controlar as riquezas, entre outras medidas. Então, a função do governo geral era essa. O governo geral era nomeado pelo rei e auxiliado pelo ouvidor-mor.
que cuidava da justiça. Deixa eu passar o barulho. Passou. A prof vai voltar aqui, tá bom? Então, aqui, ó. O governador geral, esse que nós acabamos de citar aqui em cima, que nós já estudamos sobre isso também, ó, era nomeado pelo rei. Então, o rei que escolhia. E quem que auxiliava ele? Ele era auxiliado pelo ouvidor-mor, que cuidava da justiça, e pelo provedor-mor, que era o responsável pelas finanças, entende? Então, o governador-geral, ele não fazia tudo sozinho, ele tinha as pessoas que ajudavam. Além desses dois, um cuidava da justiça e o outro cuidava das finanças. Tinha também o capitão da costa, que era o responsável por defender a parte do litoral. Então, como o Brasil, ele sempre queria ser invadido, né? As pessoas queriam invadir o Brasil atrás dessas riquezas, então tinha lá o capitão da costa que cuidava dessa segurança, para que ninguém entrasse pelo litoral. Seguindo adiante. Mas a descoberta do ouro na região das minas e sua extração, a retirada, né, em abundância, quer dizer, em muita quantidade, foram tão importantes para o governo português que o fizeram mudar a capital do Brasil. A sede do governo geral foi então transferida, lembra que era em Salvador, lá na Bahia? Saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, que era também uma cidade portuária, o que facilitava o envio do ouro por navios. Então, tudo era carregado em portos, colocado dentro de navios para ser transportado para os outros continentes. Então, no Rio de Janeiro ficava mais fácil, porque lá era uma cidade portuária e que ficava próxima à região de Minas Gerais também, permitindo maior controle sobre a região. Então, nós que estamos trabalhando em geografia, a gente consegue perceber ali a proximidade de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, que hoje em dia estão na região sudeste. Quando se desenvolveram as atividades de mineração, os governadores gerais passaram a ser responsáveis também pelo controle da quantidade de ouro e de pedras preciosas extraídos das minas e dos rios. Eram eles que controlavam tudo que era retirado das minas, dos rios, toda aquela quantidade ali de pedras preciosas e de ouro. Isso porque os rendimentos da coroa portuguesa eram obtidos por meio da cobrança de um imposto sobre as riquezas encontradas. Então, tudo que era encontrado, todo esse metal precioso que era encontrado, não ficava totalmente para a pessoa que encontrou. Uma parte tinha que ir lá para o rei, para a coroa portuguesa. Então, tinha que ter alguém ali para comandar tudo aquilo, para organizar tudo aquilo, que eram os governadores gerais. Assim, quanto mais metal precioso extraído das minas, maiores os ganhos, do governo português. Então, quanto mais era retirado ali os metais preciosos, mais o governo português recebia ali esse retorno do ouro. Então, ele estabeleceu uma quantidade correta. Então, vamos ver qual quantidade que era essa. O quinto. Um dos primeiros impostos cobrados dos mineradores pelo governo Portugal foi o quinto, então presta bastante atenção para saber o que era esse quinto. Esse imposto, então era um imposto, hein? Esse imposto estabelecia que a quinta parte ou um quinto de todo o ouro retirado das minas deveria ser enviado à coroa portuguesa, certo? Então, justamente o nosso próximo assunto de matemática é sobre fração, tá? Então, na fração, a gente vai perceber ali todo o que é o quinto, o que é terça parte, o que é meio, entende? Então, aqui, na verdade, o quinto, lembra o quê? Quinta parte. Então, o ouro, por exemplo, lá, eles retiraram 10 quilos de ouro. Então, daqueles 10 quilos de ouro que eles encontraram ali nas minas, nos rios, um quinto ali era mandado para o rei de Portugal. Então, 10 quilos de ouro dividido por 5 é igual a 2 quilos. Então, a cada 10 quilos, eles dividiam por 5 e 2 quilos era mandado ali para o rei de Portugal, entende? Então, pega-se os 10
divide-se em 5 grupinhos, ó, certo? Então, um grupinho desse aqui seria 1/5 da quantidade. Isso quer dizer que a cada 10 quilos de ouro, 2 quilos deveriam ser entregues ao cobrador do rei, que os enviaria ao governo geral e este mandava para Portugal. Observe o gráfico na página a seguir, que também mostra essa relação de quantidade. Então, vamos lá na próxima parte. Essa parte de quinto, turma, que faz parte de fração, não se preocupem que nós vamos trabalhar em matemática, tá bom? Aqui é para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho toda essa parte aqui, vamos supor que essa parte foi o ouro extraído, o ouro retirado aqui no Brasil, ó, toda essa parte. Essa parte toda aqui, imagina que ela está sendo dividida em 5 partes. Então, aqui, ó, imposto 1/5. Então, se for dividido aqui em 5 partes, uma partezinha dessa aqui é o 1/5. Então, ó, barras de ouro levadas para Portugal, certo? Aqui ao lado. O quinto era enviado a Portugal por um funcionário da coroa instalado no Brasil. Porém, como o ouro das minas e dos rios era extraído em pó, os mineiros o escondiam nas unhas, nos cabelos, nas costuras e bolsos secretos das roupas, nas solas das botas, nas ferraduras dos cavalos e etc. Então, eles estavam ali. Eles retiravam, então, como sabia que tinha que dar uma parte para o rei de Portugal, eles não queriam fazer isso. Então, muitos deles escondiam, né? Aonde que eles conseguissem esconder, eles escondiam, embaixo da unha, na costura da roupa, da bota, olha só. E declaravam que haviam encontrado menos do que foi achado, né? Do que fato foi achado. Então, eles encontravam uma quantidade, tentava esconder o máximo possível e apresentava uma quantidade menor ali para que não fosse dividida. Sabendo disso, o governo português ordenou a contratação de maior número de fiscais e a criação das casas de fundição, que nós já vamos ver o que é. Dessa forma, todo o ouro em pó obtido na colônia deveria ser entregue aos fiscais e nas casas de fundição, estes providenciariam o seu derretimento e sua transformação em barras, que são mais fáceis de contar e mais difíceis de esconder. Então, aqui, ó, vamos ver como que acontecia aqui. Essa aqui era a casa de fundição. Todo o ouro extraído das minas brasileiras deveria ser imediatamente transportado para as casas de fundição. Então, aqui, ó, percebe? Todos os trabalhadores, né, das minas, recolheu, conseguiu extrair o ouro, já tinha que ir direto para a casa de fundição. Então, aqui nós temos uma pessoa, né? Foram contratados ali fiscais para que eles não conseguissem esconder o ouro. Então, aqui eles estão em fila entrando na casa de fundição. O que acontecia nessa casa de fundição? O ouro era fundido, ele era derretido. Então, ele é fundido, derretido. Por isso que é casa de fundição, certo? Então, aqui, ó. Na alta temperatura, esse pó ele derrete. Então, o que eles faziam? Ó? Colocavam nessas forminhas aqui, ó. Transformando em barras marcadas com o selo real. Então, o selo real aqui é como se fosse uma marca, né, da coroa portuguesa. Depois desse procedimento, o quinto era retirado e o resto entregue aos mineradores, certo? Então, até aqui mostra, ó, esse cidadão aqui que retirou esse minerador, ele entrou, deixou lá, foi derretido e depois, ó, percebe que tem 1, 2, 3, 4 apenas? Por quê? Foi a toda a parte que ele levou. Então, olha aqui a quinta parte na mão aqui do fiscal, certo? Então, aqui, ó, eram 5 partes, uma parte ficou para o rei de Portugal. Então, o quinto ficou para o rei de Portugal. Ok? Os mineradores desconfiavam que os funcionários do rei pudessem enganá-los quando fossem descontar o quinto, mas não tinha alternativa. A circulação de ouro em pó estava definitivamente proibida. Se um minerador se recusasse a levar o ouro para a casa de fundição e fosse pego transportando ouro em pó, era severamente punido, tá? Então era considerado o que mesmo? Um contrabando,
certo? Era uma mercadoria que estava ali sendo transportada de forma irregular. Então, tirou o ouro da mina, já tinha que ir para a casa de fundição. Então, eles ficavam, os mineradores ficavam com medo, né, desses funcionários do rei enganá-los e devolver menos, mas eles não tinham muita opção, era isso que tinha que ser feito. A prof vai deixar para vocês a atividade 1. Relacione as colunas completando as frases e ou ideias. É da página 129, então anotem que vocês têm que fazer essa daqui, tá bom? Então, aqui nós temos: a cobrança de impostos era feita por meio do... Aí você encontra aqui e coloca a letra A. B, os impostos cobrados dos mineradores. Aí coloca lá onde é. C, quanto maior a quantidade de ouro extraído. D, o ouro era transformado em barras. E, os mineiros escondiam ouro em pó nas unhas, nos cabelos, nas solas das botas. F, Salvador, na Bahia, deixou de ser a sede do governo geral porque ficava distante da região das minas. E letra G, a circulação de ouro em pó estava definitivamente proibida. Então, vocês vão relacionar aqui para que complete essas primeiras frases que a prof leu. Então, ficaria assim, ó, nas casas de fundição, por isso o governo português criou as casas de fundição. Quinto, assim, a sede do governo geral passou a funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Os mineradores não tinham mais opção, a não ser entregar o ouro nas casas de fundição. Maiores os ganhos para os portugueses. E a última frase que completa uma dessas aqui, eram parte importante dos rendimentos da coroa portuguesa, certo? Então, a prof vai deixar essa atividade aqui para que vocês façam com muita atenção. E também a número 1 da tarefa. Então, a número 1 vocês vão fazer no caderno, está lá na 134. Vamos lá, seguir adiante. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui, a número 1 vocês vão fazer no caderno, tá? Façam com bastante atenção, com bastante capricho no caderno. Qual era o imposto cobrado dos habitantes de Minas Gerais pela coroa portuguesa? Acabamos de falar. E como era cobrado esse imposto, como ele era cobrado. Então, você explica ali, coloca o nome do imposto e como era feita essa cobrança, tá certo? Façam com bastante atenção e até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.